Fala, meus amigos, eu sou Paulo Portinho e eu vou conversar hoje com vocês sobre aquela incursão da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, que deixou 28 mortos, foi uma comoção nacional, etc. Alguns de vocês não sabem, mas eu fui candidato a vereador pelo Partido Novo em 2016. Eu era um entusiasta do partido, eu entrei logo no início, comecei a pagar lá a mensalidadezinha e fiz questão de participar da primeira eleição porque eu achava que estava participando de uma coisa revolucionária, etc. Eu saí do partido, me desiludi com algumas coisas da direção nacional, mas eu continuo acreditando que o partido é um partido de gente eminentemente honesta, eminentemente racional, que para mim já é uma enorme diferença em relação à maioria dos outros partidos. Eu vou contar uma historinha do que aconteceu nesse grupo de 30 pessoas que estavam ali se preparando para serem vereadores e como é que isso está relacionado com essa incursão no Jacarezinho. Me acompanhe. Não, pessoal, o que eu percebi daquelas reuniões que nós fazíamos é que mesmo as pessoas se intitulando de direita, ou se intitulando conservadoras, ou até liberais clássicos, liberal no sentido que eu estou falando de dar liberdade ao indivíduo, né? Não buscar a liberdade da coletividade, salvar a todos, etc. As pessoas elas ainda têm um viés muito coletivista, o que faz sentido, porque as pessoas tinham a minha idade ou mais novas, então certamente passaram por algum tipo de doutrinação nas escolas, né? Eu tive sorte de na década de 80, não ter passado por uma doutrinação, porque o meu colégio católico não era um colégio doutrinado como marxista, mas o São Vicente no Rio era totalmente, as pessoas falavam abertamente de drogas, etc. ali. Eu percebi, não estou fazendo nenhuma crítica ao partido de forma nenhuma, é que para você formar um grupo muito formado nas ideias do liberalismo é muito difícil, até que eles deram aula para nós ali, o trabalho do partido foi muito bem feito, né? O que aconteceu foi que as pessoas, num debate que nós tivemos ali, as pessoas meio que se escandalizaram com a minha posição, começaram a me olhar com uma cara muito estranha, né? Porque a gente estava falando dessa questão da favela do Rio de Janeiro. Eu cantava em favela na época que eu era do coral da PUC, a gente ia com o padre reitor, etc. Já cantei em Acari, em 92 ou 93, a gente foi recebido por um traficante com fuzil, mas aí como foi o padre reitor da PUC, o traficante recebeu ele efusivamente, com a pistola, com o fuzil, todo mundo rindo e tal. Aquilo para mim já foi um negócio horroroso, né? Mas era a realidade do Rio de Janeiro. Na década de 90 não mudou muito adiante, né? E eu acabei indo lá no final da década de 90, inadvertidamente, num baile funk. A minha experiência é a pior possível com essas questões lá no Rio. E nesse dia eu estava tocando no Zeppelin, chegou uma amiga minha, uma ex-namorada minha, com os amigos da Smith Solomon Barney, uma corretora top lá americana, fica riquíssima, eu tocando guitarra. Aí alguém lá, um amigo dela brasileiro que estava lá junto, falou assim: vamos do Cerro Corá pro baile funk. Assim como eu não frequento nada disso, eu nem gosto de funk, achava que o baile funk era aquelas coisas que a Globo mostrava no Rio das Pedras, aquelas meninas bonitas de Ipanema, Leblon e tal, né? Da Barra e tal. Aí eu falei, vamos lá, fui eu e o Emerson que tocava comigo, vamos embora. Eu já subi no morro, o Cerro Corá ali em Laranjeiras, em Cosme Velho, desce um Renault 19 preto com 4 fuzis por lá de fora. Quer dizer, eu lembro até hoje do carro, não tem inesquecível, né? Você está subindo, aí eu liguei, eu falei pro Emerson e falei, Emerson, perdemos, rodamos, caboclo, já era. Aí o cara para o carro, dá ré pra gente passar. Aí eu pensei, business is business, o cara deve achar que a gente é cliente, mandou a gente subir. Aí tudo bem, passado esse susto, a gente vai entrar na comunidade mesmo, num platôzão lá, essa é a minha lembrança, aí os americanos que estavam do nosso lado começaram a ficar desesperados, né? Aí o cara, assim, o americano, this guy got a gun, this guy got a gun, this guy got a gun, os caras começaram a ficar meio assim, o que eu tô fazendo aqui? Parece uma praça de guerra, todo mundo armado, né? Essa parte das armas foi a parte que mais chamou a atenção deles, que mais deixou eles muito preocupados, fuzil, etc., muita pistola e tal. Mas a parte que me deixou mais, me embrulhou mais o estômago foi a quantidade de garotas de 12, 13 anos, drogadas e semi-nuas, em situações assim que você fica imaginando, cara, imagina se uma filha sua numa situação dessa, né? E aquelas pessoas estavam ali felizes e tal, a esquerda quer que a gente inclusive aceite isso como se fosse uma coisa maravilhosa e tal. Assim, a minha visão a respeito disso é a pior possível. A gente saiu correndo de lá e foi um horror. Aí eu fui em 2007, talvez, numa comunidade pacificada. Pacificada tudo bem, não tem problema de ir. Aí eu fui entregar um equipamento lá na Tijuca, o rapaz me pediu para subir a favela junto com ele, para deixar o equipamento lá, que era pesado, aí beleza. Favela pacificada, o cara me botou num bequinho escuro, sem nenhuma luz, e foi embora. Subiu com o meu amplificador lá para cima. E eu estava do lado de um botequim. Botequim é um lugar importante. Se você
chegou no Rio, parou em algum lugar errado, ermo, etc., procura um boteco, senta. É a salvação, entendeu? Pede uma cerveja e mesmo que você não beba, pede para você fazer parte do grupo. O botequim é o lugar ideal. E aí eu comecei a ficar com medo, porque o garoto começou a demorar 10 minutos, 15 minutos e tal. Aí o garoto desceu com o amplificador, fiquei aliviado, etc. Era fácil de sair. Comecei a descer, veio a polícia, né? Descendo uma ladeira, descendo uma escadaria. 4 policiais em posição de guerra, amigo. Com pistola apontada para baixo, cada um olhando para um lado, os de cima olhando para cima. Aí eu olhei e falei assim, isso é uma favela pacificada. Assim, imagina o terror que tem ali dentro, né? Então a gente, fora do Rio, a pessoa não tem noção nenhuma, não sei que vive numa periferia muito barra pesada, né? Mas quem vive em cidade pequena, etc., não tem muita noção do como é a coisa, é muito grave, né? A gente recebia lá no Rio um monte de foto de cadáver, criancinha com roupa de colégio público pulando cabeça no Jornal Dia, Jornal Extra, quer dizer, era uma violência que as crianças e que as pessoas da favela eram impostas diariamente. Então, para mim, aquilo ali é um negócio absolutamente inaceitável, inaceitável, inadmissível, né? E aí, quando eu fui dar a minha opinião sobre essas questões de comunidade, então eu falei assim, cara, a gente tem que botar lá dentro um monte de consultor do Sebrae, tirar essa galera de lá, entendeu? Tem que convencer o cara, porque a pessoa pobre lá dentro, às vezes ela não tem a condição de construir aquela narrativa, de vencer por ela mesma, né? De sair dali. Ela não tem condição de identificar que ela vive numa situação muito pior do que ela viveria se estivesse numa cidade do interior. Se for Vidigal, se for Rocinha, você paga muito caro, inclusive, para morar. Muito mais do que pagaria na cidade do interior, né? Então, essas coisas, eu falo assim, vamos lá, você vai ter que falar pro cara o seguinte, o que você tem? Você tem força de trabalho? Você é honesto? Tem força? Cara, você tem honesto, tem força de trabalho, você tem lugar no Brasil inteiro. Ó, lugar tal, no interior de Pernambuco, tá precisando disso, né? Vai ter uma área ali no porto tal que tá precisando de trabalhador para isso, para isso, para isso. Você quer aprender? Vamos aprender. Tal, beleza. E tu organiza lá 2, 3, 5, 10% da população que tiver ali dentro, sabe, aqueles caras mais empreendedores, com mais vontade, fala assim, vamos mostrar para esses garotos, né, que eles conseguem vencer, que eles não precisam viver ali dentro, tal, beleza, tal. As pessoas já meio que, assim, o que esse cara tá falando aqui? O que esse cara tá falando? A gente vai entrar lá para estimular o cara a ir embora. Aí veio um rapaz que é brilhante, né? Se tivesse sido eleito seria maravilhoso como representante do Rio de Janeiro. Ele fazia um trabalho numa favela da Zona Sul, admiradíssimo, teve muito voto, inclusive, o menino, sozinho, né? É legal isso do Novo, o cara trabalha, batalha as coisas sozinho. E aí ele falou assim, mas, Portinho, você não acha que a gente devia, ao contrário, chegar lá dentro e tentar ensinar para ele como é que ele melhora aquele ambiente, tá. E quando ele falou aquilo, cara, eu não me controlei, foi totalmente sem querer. Posso ter sido grosseiro com o cara, peço desculpa se ele estiver assistindo isso. Falei assim, mas de jeito nenhum, você tá maluco, pô. Você vai pegar um cara ferrado, você vai querer que ele seja salvador Parece marxista falando, meu filho. Pelo amor de Deus, você tem que ensinar o sujeito a vencer por conta própria. Essa é a ideia do liberalismo. Você entregar para o indivíduo o máximo de liberdade para que ele faça o melhor possível daquela vida que ele tem. Ele tem uma só, amigo. Ele não tem que ser soldadinho de nada. Sabe, o cara tem que vazar dali, é a melhor coisa que pode fazer para ele. De repente, 50% das pessoas vazando ali, fica mais fácil do Estado, voltar a controlar aquele ambiente. Né? De jeito nenhum, a gente não tem. A galera do Novo, não todos, né? Mas uma parte que esse cara tá falando aqui, né? A visão de um liberal clássico é que a gente precisa concentrar toda a ideia de liberdade, né? Liberdade possível, presta atenção, as pessoas acham que liberdade é fazer tudo que quer, não é isso. A liberdade possível, a liberdade é aquela que eu posso usufruir sem tirar a sua. E a sua liberdade é aquela que você pode usufruir sem tirar a minha, né? Esse é dentro do conceito básico de liberalismo. Você entrega o máximo de liberdade para o indivíduo para que ele, dentro das dificuldades dele, ele tenha a melhor vida possível. Então, se todo mundo tiver a liberdade de buscar a melhor vida possível, presta atenção, gente. Hoje a liberdade está vista como uma coisa seguinte, ou eu tenho liberdade total, eu não tenho nada. Não é isso. Ou eu sou rico para ser de fato livre, eu não tenho nada. Não, não é isso. Tá? Você tem um grau de liberdade que você pode usar. E você tem limites para você conseguir ou não as coisas. Quando você entrega para o indivíduo o máximo possível de liberdade,
você está deixando para, olha, você agora cuida da sua vida, você faz o melhor possível com as suas capacidades, etc, né? Por isso que é interessante quando você escuta o Paulo Guedes falando, que é um representante de Chicago, né, um liberal, que ele fala que o Bolsa Família, por exemplo, ele não trata o Bolsa Família como um programa populista, um programa marxista, etc. Ele trata como um programa liberal. Por quê? Porque se o Bolsa Família for uma devolução de impostos, que é mais ou menos como ele trata, ele chama de imposto negativo, né? Se você enxergar o Bolsa Família como uma transição de verba pública para a pessoa discricionariamente fazer o que ela quiser com aquela verba pública, isso aí é uma transferência de poder para a pessoa. Nesse aspecto, obviamente, a gente está aumentando a liberdade individual das pessoas com esse programa. Se o Bolsa Família, como a gente estava falando, for visto para controle populacional, para controlar o pensamento das pessoas, aí ele não é liberal. Se ele for utilizado para manter aquelas pessoas votando para sempre, aí ele não é liberal. Aí ele é marxista ou é populista. Aí você pega, por exemplo, educação pública. Se você usa a educação pública para que todo mundo pense do mesmo jeito, se você usa a educação pública como moeda de troca, o cara vem para cá e o cara é doutrinado no que eu quero. Se você faz isso, você não está sendo liberal. Porque você não está entregando para o indivíduo mais poder do que ele poderia ter. Você está tirando o poder dele, você está trocando a liberdade dele por uma educação, por um acesso a uma escola pública, etc., que ele em tese não iria pagar. Se você faz o contrário, se você entrega para ele, por isso que existem as ideias de vouchers, né? Inclusive o Novo é a favor, perdão. O Novo é a favor dessas ideias de voucher, pelo menos muitas pessoas que eu conheço, não sei se a direção é, mas muitas pessoas que eu conheço são a favor disso. Quando você entrega para o sujeito a verba para que ele selecione o tipo de educação, ou eventualmente até um homeschooling, que ele tenha a condição de criar os 2 filhos em casa estudando, quando você faz isso, você aumenta a liberdade do indivíduo. Você não reduz a liberdade do indivíduo. Então, assim, a questão do liberalismo não é acabar com o Estado, absolutamente não. É fazer com que o Estado seja um instrumento que empodere não grupos de poder, não raças, não gêneros, para que empodere o indivíduo. Né? Então a gente coloca dentro dele, quando você devolve o imposto, ele faz o que ele quiser. Se eu condiciono essa devolução do imposto a ele fazer o que eu quero, o Estado quer, aí a gente não está falando de liberalismo, a gente está falando de coletivismo, marxismo ou populismo.